Bem, vou começar a gravar então um pouquinho de hidrostática, tá? Para o pessoal que está aí precisando dessa matéria. Então eu vou explicar por exercícios e aí a matéria ao longo dos exercícios eu vou comentando sobre ela. Aqui nós vemos um exercício do Enem, né, de 2020, ou seja, bem recente, no início da pandemia, né? As moedas despertam o interesse de colecionadores, numismatas e investidores há bastante tempo. Uma moeda de 100% de cobre circulante no período do Brasil colônia pode ser bastante valiosa. O elevado valor gera a necessidade de realização de testes que validem a procedência da moeda, bem como a veracidade de sua composição. Sabendo-se que a densidade do cobre metálico é próxima de 9 gramas por centímetro cúbico, um investidor negocia a aquisição de um lote de 4 moedas, A, B, C e D, fabricadas supostamente de 100% cobre e massas de 26 gramas, 27 gramas, 10 gramas e 36 gramas, respectivamente. Com o objetivo de testar a densidade das moedas, foi realizado um procedimento em que elas foram sequencialmente inseridas em uma proveta contendo 5 ml de água, conforme esquematizado. Bem, o que eu posso falar basicamente desse exercício? Quando Arquimedes descobriu a fórmula da densidade, que é massa sobre volume, ele disse o seguinte: ele entrou dentro de uma piscina, essa piscina estava toda cheia até a borda e vazia. Quando ele entrou, um pouco de água foi derrubada. E aí ele começou a pensar e saiu gritando eureka, eureka, porque era justamente um problema na época que ele viveu, que era um problema da coroa do rei. Então o volume de água que derrubou é igual ao volume que entrou. E no caso da proveta, o volume de água que subiu vai ser referente ao volume também que entrou. Então eu tenho a proveta aí, né? A gente está vendo que basicamente ela tem 5 ml de água, né? Esse é o volume dela. E aí quando ele colocou o corpo A, né, a moeda A, ele foi para 7. Ele colocou a moeda B, ele foi para 10. Colocou a moeda C, ele foi para 12. E colocou as 4 moedas, ele chegou a 16 ml de volume de água. Então a única coisa que a gente tem de concreto aí nesse exercício que ele nos dá é que a densidade do cobre, dá uma olhada aqui, ó, é de 9 gramas por centímetro cúbico. Então a densidade do cobre, tá aqui, ó, é de 9 gramas por centímetro cúbico. Ah, mas ali está 10 a menos 3, tá menos 3. É porque é um tipo de notação que ele coloca, tá? Então, o volume inicial, nós sabemos que é o 5, que está aqui. E o volume final, né? Quando a gente coloca tudo, né? Com as 4 moedas, vai ser esse 16. Tudo bem? Então, a gente sabe que teve uma variação de volume final e de volume inicial. E é como se você fizesse, então, o 16, né? Menos esses 5, então ele aumentou 11 ml. Então basicamente a gente vai ver aí que esses 11 ml são as 4 moedas que entraram, tudo bem? E o que ele quer que a gente faça? Ele quer que a gente descubra a densidade das moedas. Então nós sabemos que a primeira moeda de cobre ela tem massa de 26 gramas. Então a gente vai fazer o seguinte: quando eu coloco essa moeda, ela vai para 7. Então, ela de 5, ela foi para 7. Então, eu sei que o volume dessa moeda, então, é 2 ml. Então, a densidade da moeda A vai ser a massa dela, que é 26, dividido pelo volume dela, que é igual ao volume que subiu, 2 ml. Então, nós temos que a primeira moeda, entendeu? Tem uma densidade de 13 ml, que é o volume dela, né, por 13 gramas por ml. Errei aqui. 13 gramas por ml. É volume, né? É massa sobre volume. Então essa é da moeda A, beleza. A da moeda A já descobri. Vamos agora descobrir da moeda B. A moeda B, por sua vez, ela começou, né? Eu vou pegar isso aqui como parâmetro. Ele tinha 7 e ele foi para 10, então ele aumentou 3 ml. E a moeda B, ela tem 27 gramas, então a massa dela é 27 e
o volume dela é 3 ml. Então, isso aqui é da tabuada do 3, né? Vai dar 9. Então, vai dar 9 gramas por ml. Então, eu já descobri a densidade da moeda B. Vamos descobrir agora a densidade da moeda C. Bem, a moeda C, eu vou pegar isso aqui como parâmetro. Ela foi colocada, então, de 10 ela foi para 12. Então, logo, eu sei que ela tem 2 ml de volume. Como ela tem 10 gramas, então vai ser a massa, que é 10 gramas, dividido por 2 ml, que é o volume. Então, ela vai ter 5 gramas por ml. E, por último, né, a moeda D. Então, a gente vai descobrir a densidade da moeda D. Então, eu pego esse parâmetro aqui, ó. A moeda D, ela tinha 12, né? E ela foi para 16. Então, ela tem 4 ml. Só que a massa dela é 36 gramas. Então, eu vou fazer o quê? 36 dividido por 4, que é o volume dela. Então, isso aqui vai dar 9 gramas por ml. Bem, aí a pergunta, né? Com base nos dados obtidos, o investidor adquiriu as moedas. Então, ele negocia, né? No exercício, ele negocia as moedas e ele quer saber das densidades, que é justamente para testar essas densidades. Então, as moedas que ele vai adquirir, se todas são de cobre, né, elas vão ter que ter a mesma densidade do cobre que foi dado no exercício, que é 9 gramas por centímetro cúbico. Então, as duas que deram a mesma densidade do cobre foram essas aqui, ó, a D e a B. Então, a gente iria aqui, né, olhar as alternativas. Quem é que tem a D e a B? Então, tá aqui, ó, alternativa D. Ok? Então, esse é um exercício de hidrostática, onde ele começa justamente a mexer na questão das densidades. Vamos para o segundo exercício. Aqui, ó. Então, bora aqui. Então, quando você começa a aprender hidrostática, você já tem que saber sobre densidade, tá? Por quê? Porque você vai mexer com densidade para a pressão da água e para o empuxo, que vai ser colocado futuramente aqui nessa matéria. Bem, esse aqui caiu na Unicamp, na prova de 2021. Então, a força normal aplicada, né, pela agulha de um toca-disco sobre o disco tem módulo igual a... Então, essa aqui é a força dela. Esse 10 a menos 2 indica o seguinte, que a força vai ser 2 vezes 10 a menos 2 newtons. O que é isso? Seria a mesma coisa que 0,02. Ou seja, bem pouquinha, né? É uma força bem pequena mesmo. Tá? Isso aqui é uma notação científica. Mas eu vou usar a notação científica, tá bom? Só estou colocando aqui para vocês saberem o que é. A área de contato entre a agulha e o disco é igual a... Então essa é a área de contato, ou seja, bem pequenininha. É 1,6 vezes 10 a menos 3 milímetros quadrados. Então tá aí, ó, milímetros quadrados. Qual a pressão exercida pela agulha sobre o disco? Bem, pressão tem uma fórmula. É força sobre área. Só que você tem que tomar cuidado, porque vocês vão ter que usar o sistema internacional. Tem que passar tudo para o sistema internacional. Se não passar para o sistema internacional, vai errar o exercício. A força está ok, ela é em newtons, mas a área ela é em metro quadrado. Tanto é que ele está colocando aqui, ó, newton por metro quadrado. E aqui está em milímetro quadrado. Então aí o aluno ele tem que lembrar dessa tabela aqui, ó, metro quadrado, decímetro quadrado, centímetro quadrado e milímetro quadrado. Bem, esse é o jeito mais fácil que ele vai lembrar da matéria. Bem, eu estou no milímetro quadrado e eu quero chegar no metro quadrado. Então, cada vez que eu passo aqui na tabelinha, eu vou dividindo por 100. Entendeu? Então, cada vez aqui é uma divisão por 100. Certo? Cada vez uma divisão por 100. Então, na verdade, divisão por 100 eu nem vou fazer a divisão de fato. Eu vou andar as casas com a vírgula. Então, aqui, na verdade, é como se você andasse 6 casas com a vírgula. Então, é como se você multiplicasse o número por 10 a menos 6. Então, a área,
entendeu? Que é isso que nós vamos mudar. A área é de 1,6 vezes 10 a menos 3. E aí no lugar do milímetro quadrado, eu vou colocar o metro quadrado. Só que aí eu coloco aquele 10 a menos 6, porque eu estou mudando ele para metro quadrado. Aí é uma questão de potenciação. Aí vocês vão colocar assim, ó, 1,6 vezes, conserva a base, soma os expoentes, vai dar menos 9 metros quadrados. Pronto, agora está ok, porque agora está no Sistema Internacional de Unidades. Então, nesse momento, nós vamos resolver a pressão por essa fórmula aqui, certo? Pressão é força, que é 2 vezes 10 a menos 2, dividido pela área, que é... Aí dá uma olhada. Eu vou colocar esse 16 aqui, esse 1,6 como 16, eu vou andar com a vírgula. E quando eu ando com a vírgula para lá, a casa vai ficar mais negativa, então vai ficar menos 10. E agora fica bem fácil de eu fazer o cálculo. Isso daqui, então, eu posso simplificar o 2 e o 16, vai dar 1/8. E aqui, presta bem atenção nessa passagem que eu vou fazer. Esse 10 a menos 10, eu vou colocar ele para cima, multiplicando, e ele troca o sinal do expoente. Então ele vai positivo, e aí repara que ele era negativo. Se você fizer 1 dividido por 8, isso aqui, ó, 1 dividido por 2 vai dar 0,5. Dividido por 2 de novo vai dar 0,25. E dividido de novo por 2 vai dar 0,125, que é o resultado do 1/8. Dividir por 8 é dividir 3 vezes pelo número 2, porque 2 na terceira é 8. E aqui vai ficar 10 a 10. Pronto. 10 a 10 mais ou menos 2. Por quê? Porque eu estou fazendo o quê? Conservo a base e somo os expoentes. Então isso aqui vai dar 8. Só que se você olhar nas respostas, o que está acontecendo? Ele colocou em notação científica, porque ó, todas as respostas elas estão entre 1 e 9, ó. Tá vendo? Então eu vou ter que vir com a vírgula uma casa só. Então como aqui está dando 0,125 vezes 10 a 8, porque 10 positivo e 2 negativo vai dar 8, então isso aqui vai dar 1,25, certo? Eu mandei a vírgula para lá, certo? E vai ficar 10 a sétima, porque a vírgula andou da direita para a esquerda. Aí repara, aqui está dando 1,25 vezes 10 a sétima. Só que 1 ATM é 10 a quinta. Então, eu vou colocar essa resposta aqui, ó. Eu vou separar aquele 10 a sétima, então vai ficar 1,25 vezes 10 a quinta, que é 1 ATM, vezes 10 ao quadrado. Por quê? Porque 5 mais 2 dá o 7. Esse 10 a quinta é esse cara aqui, ó. É 1 ATM. Então isso aqui é 1,25 vezes 10 ao quadrado ATM. Ou seja, alternativa D. Ou seja, exercício da Unicamp feito aí. E vamos para o próximo exercício. Pronto, este exercício aqui é Enem, tá? Então, assim, os exercícios do Enem, eles são ligeiramente mais fáceis, eles pegam muita teoria. E aqui, nessa nova parte de hidrostática, de hidráulica, né, ele está usando uma coisa que a gente chama de pressão hidrostática ou e lei de Stevin. Então a pressão hidráulica, né, ela é o que eu comento sempre para os alunos. Ela vai ser a pressão atmosférica que tem aqui em cima da água, tá aqui, ó. Essa pressão atmosférica ela está sobre, né, a superfície da água. E quem está aqui embaixo, no caso, essa pessoa que está no bolsão de ar, né, como a gente vai ler, ele está a 50 metros abaixo da superfície. Então essa é a profundidade. Então nós vamos usar a fórmula da pressão hidráulica, entendeu? Que vai ser a pressão total vai ser a atmosférica mais a pressão da água. Tudo bem? E a pressão da água, a gente vai fazer o quê? A densidade da água vezes a gravidade e vezes a profundidade. Então, toda vez que a gente estiver mexendo em hidráulica e eu quiser saber qual é a pressão que a água está fazendo, eu vou justamente fazer este cálculo. Então, vamos ler o exercício. Um mergulhador fica preso ao explorar uma caverna no oceano.
Dentro da caverna formou-se um bolsão de ar, como mostrado na figura, onde o mergulhador se abrigou. Durante o resgate, para evitar danos a seu organismo, foi necessário que o mergulhador passasse por um processo de descompressão antes de retornar à superfície, para que seu corpo ficasse novamente sob pressão atmosférica. O gráfico mostra a relação entre os tempos de descompressão recomendados para indivíduos nessa situação e a variação de pressão. Bem, deixa eu explicar rapidamente. Quando um mergulhador está numa profundidade muito elevada, como essa no caso, ele tem que subir bem devagar, porque senão o pulmão dele literalmente explode, entendeu? Então, aí nós vamos olhar este gráfico, que justamente vai me mostrar a taxa o tempo, né, de descompressão em minutos em relação à pressão em quilopascal. Esse K aqui quer dizer 1000, né? Então é quilopascal. Considere que a aceleração da gravidade tem a módulo igual a 10 metros por segundo ao quadrado e que a densidade da água seja 1000 kg por metro cúbico. Então ontem eu dei uma aula, né, e eu cheguei a falar que a densidade da água era isso e que a gravidade também era 10, certo? Então o que nós vamos fazer? A primeira coisa que nós devemos fazer nesse exercício é descobrir quantos quilopascal esse mergulhador está sofrendo. Então, nós sabemos que a densidade da água é 1000 kg, né, por metro cúbico. Então, vamos descobrir qual pressão hidráulica que este cara está sofrendo. Então, vai ser o 1 vezes 10 a terceira, que é a densidade da água, vezes a gravidade, que é 10, e vezes a profundidade, que é 50. Então, isso sem a pressão atmosférica, só a pressão da água, viu? Então, se eu pegar o 5, vamos diminuir, 50 vezes 1 vai dar 50. Vezes 10 já aumenta mais um zerinho. E 10 a terceira são 3 zerinhos que a gente aumenta, porque 10 a terceira é 1000. Então, isso daqui é 500.000, entendeu? Pascal. Só que aí, ó, como ele colocou esse K, esses 3 últimos zeros aqui, que quer dizer 1000, ele vai virar esse K. Então a pressão hidráulica, né, que é a pressão da água, vai ser 500 quilopascal. Pronto, porque senão eu não vou conseguir fazer a leitura no meu gráfico. Então, onde está esse 500 quilopascal? Aqui, ó. Então vamos dar uma olhada. Se ele está ali, você sobe no pontilhado, ele vai dar nesse ponto aqui no gráfico, que vai dar este valor em minutos. Ou seja, ele tem que demorar 60 minutos para subir até a superfície. Então, dá a alternativa C. Se ele subir menos do que 60 minutos, ele pode ter sérios problemas no pulmão dele. Tudo bem? Então, é muito importante que as pessoas saibam que num exercício de hidráulica, a gente tem essa questão aí da descompressão, e ela é bem séria, e a gente não pode negligenciar, tudo bem? Então, nenhum exercício façam com cuidado para vocês conseguirem chegar na alternativa correta. Bem, aqui mais um da Unicamp, então, e é modelo Enem, tá? Então olha só, em março de 2020 a Unicamp e o Fermi National Accelerator, que é o Fermilab dos Estados Unidos, assinaram um acordo de cooperação científica com o objetivo de desenvolver tanques para conter argônio líquido a baixíssimas temperaturas, os criostatos. Esses tanques abrigarão detectores para o estudo dos neutrinos, que são partículas que são emitidas pelo Sol e que não fazem nenhum mal ao nosso corpo, tá? E a nenhum ser vivo. Eles não têm carga elétrica, eles são neutros. A pressão hidrostática, olha um erro aqui da Unicamp, ó. Hidrostática exercida na base de certo tanque do Fermilab pela coluna de argônio líquido no seu interior pressão então é 5,6 vezes 10 a quarta Newton por metro quadrado. A densidade do argônio líquido então dá uma olhada, ele te deu pressão e te deu densidade, e ele quer a altura do tanque. Bem, nós sabemos que existe a questão da profundidade, né? Então é como se eu tivesse, vamos colocar como se fosse um cilindro aqui. Eu tenho um tanque em formato cilíndrico,
E eu tenho aqui o argônio líquido, né, que é bem gelado, é igual o nitrogênio líquido, só para você ter uma base. E quando ele está evaporando, o nitrogênio líquido está a menos 196 graus Celsius. Então o argônio aqui no fundo, então aqui tem uma altura, eu não sei quem é uma profundidade que eu vou querer saber. O que eu conheço do argônio? Bem, eu conheço a pressão e conheço a densidade. E quando nós falamos a fórmula de pressão, né, a pressão hidráulica, né, porque ela é em relação aos líquidos, vai ser quem? Vai ser a densidade vezes a gravidade e vezes a profundidade, que aqui a gente vai simbolizar pela letra H. E eu tenho tudo que eu preciso. Ó. Eu tenho a pressão, que é 5,6 vezes 10 a quarta. E ela já está no sistema internacional, que eu tenho que sempre olhar isso. Igual. A densidade do argônio já está também no sistema internacional. Então é 1,4 vezes 10 a terceira. Eu sei que a gravidade, né, isso aqui a gravidade é a terrestre, então a gravidade também vale 10 metros por segundo ao quadrado. Então eu vou descobrir quem é a nossa profundidade. Então dá uma olhada, ó. Primeiro aqui tem que ter um traquejo matemático. Quem não gosta às vezes de estudar tanto, sofre um pouco para fazer conta, porque não percebe as facilidades que o exercício te dá. 10 a terceira vezes 10 a primeira, aqui você usa a potenciação, conserva a base e soma os expoentes. Então vai dar 10 a quarta vezes o H. Só que eu tenho 10 a quarta de um lado e 10 a quarta do outro, então eu posso cancelar. Então qual é o cálculo que vai sobrar? Eu vou isolar o H, né, e o 1,4 que está multiplicando ele vai vir dividindo. Então aqui vai vir 1,4. Como cada um tem uma casinha depois da vírgula, eu cancelo as vírgulas. E 56 dividido por 14 vai dar 4, o que dá a alternativa B como nossa resposta. Então, o tanque tem que ter 4 metros. Agora vamos para outro exercício. Então, nessa parte aí, da hidráulica, eu já estou explicando a questão da pressão hidráulica. Lembre-se que ontem, por exemplo, eu falei para uma aluna, para a Gabi, para a Giovana, desculpa, que a pressão total era a pressão atmosférica mais a pressão hidráulica. Então, caso a pergunta seja sobre a pressão total, tem que somar a pressão atmosférica. Mas se ele perguntou só a pressão do líquido, então ela é uma pressão hidráulica. Então é só fazer densidade, gravidade e profundidade. Esse exercício aqui, ele caiu na OBF, né? É a Olimpíada de Física, porém, ele é modelo Enem. Então quer dizer que ele foi modificado, né, para ficar um pouquinho mais simples, para a gente poder resolvê-lo. Nós estamos entrando num campo da hidráulica, né, da hidrostática, que fala das aplicações da lei de Stirling e de Pascal, que é responsável, por exemplo, pelo mecanismo que freia os carros, por exemplo. Entendeu? A pressão, a fórmula da pressão é a mesma. Vai ser a densidade vezes a gravidade vezes a altura. E essa altura é uma profundidade. Olha a foto do seu barômetro, Adriana, disse Carlos, apontando para o álbum, em Campos do Jordão. Adriana quis medir a pressão atmosférica, já que se tratava de uma cidade que fica a 1.628 metros de altitude. Logo, deveria ter um valor menor que a pressão atmosférica no nível do mar. Para isso, ela utilizou um barômetro de Torricelli, que ganhou de aniversário. Como a Adriana mediu um comprimento de 60 centímetros para a coluna de mercúrio dentro do barômetro, a pressão atmosférica de Campos do Jordão no momento da medição estava mais próxima do valor. Rapidinho vou explicar uma coisa. No nível do mar, você tem a maior pressão que existe. É a maior coluna de ar que uma pessoa pode ter. Então é 1 atm. Torricelli, quando fez esse experimento, ele deu 76 centímetros de mercúrio. Então 76 centímetros o nível que deu usando mercúrio. Se ele usasse água, daria 10,3 metros essa coluna. Não daria centímetros, daria 10,3 metros. Ele usou o mercúrio, que é um material mais denso do que a água. Como vocês podem ver aí, a densidade do mercúrio, ele é 13,6 vezes 10 a terceira quilogramas metros cúbicos. Tá? Aí ele colocou em notação científica. Mas ele é 13,6 vezes mais pesado do que a água. Então, se você colocar 1 litro de mercúrio numa garrafa que tem 1 litro, você vai ser
quase 14 kg. E se você colocasse água, você ia ter... a água é 1 kg, então você teria 1 kg de água só, é 1 kg por litro a água. E o mercúrio é 13,6 kg por litro. Seria mais ou menos essa a ideia. Bem, e então essa menina, como ela estava num lugar bem alto, obviamente ele tinha uma pressão atmosférica menor. Se lá na praia é 1 atm, e que equivale a 76 centímetros, aqui com certeza não é 76 centímetros, é menor. Então essa é a ideia embutida nesse exercício, para fazer o aluno descobrir, né, qual é a pressão atmosférica, entendeu? Baseado nesse experimento que está fazendo aí. Bem, vamos então fazer esse exercício. É como se eu tivesse um recipiente, quando o Torricelli fez, ele fez isso, e ele colocou aqui dentro um tubo, tá? Ele colocou um tubo. E esse tubo, vamos colocar assim, só vou tirar este desenho aqui, pronto. É como se aqui, então, ele colocasse esse tubo dentro, lá na superfície, e aqui ficou o mercúrio estacionado, com uma altura de 60 centímetros, ou 0,6 metros. Já vou passando para metro logo, tá bom? E esse aqui é o mercúrio, que o símbolo do mercúrio na tabela periódica é o Hg. Beleza, e aqui é vácuo, tá? Aqui é como se não tivesse... Então, aqui você tem o vácuo. Beleza, então o que eu vou fazer? Quando ele parou nos 60 centímetros é porque a pressão igualou. Então a pressão, quando ela iguala os pontos A e B, vamos supor que eu tenho aqui o líquido. Então se eu pegar, aqui ela se igualou e aqui também ela se igualou. Se eu pegar esse ponto e o mercúrio que está aqui dentro, chamar esse ponto de A e esse ponto de B, a pressão no ponto A é igual à pressão no ponto B. Ontem, na aula que eu dei, eu falei sobre isso. Se tiver na mesma profundidade, eles têm a mesma pressão. Então, eu sei que aqui está aberto. Aqui é a pressão atmosférica que está aqui, ó, PATM. E aqui dentro é o mercúrio, que tem uma coluna de 60 centímetros. Então, daqui eu vou fazer uma dedução. Esse mercúrio, então, eu vou igualar ele com a pressão atmosférica, certo? Então, a pressão atmosférica, que está igualada nesse ponto aqui, ó, ela é a PATM, que está atuando ali na parte que está aberta, ela vai ser igual a pressão do ponto B, que é a pressão que esse líquido, que essa coluna de mercúrio vai fazer em cima do ponto B. Tá, então qual é a pressão nesse ponto B aqui? Vai ser a densidade do mercúrio, que ele te deu, que é 1,36 vezes 10 a quarta, vezes a gravidade, que ele te deu, que é 9,8, tem que usar o 9,8, não pode arredondar para 10, e ele te deu a coluna de mercúrio, que é 60 centímetros, que você tem que usar em metros, ok? Bem, fazendo esses cálculos aqui, certo? Então tem que conferir toda a unidade que vocês estão vendo. Então, se não conferir as unidades, aí vai dar erro. Então isso daqui, turma, vai dar vai dar 79.968 na hora que você faz os cálculos. Quase 80 mil. Então, como ele quer em kPa, porque ele quer em kPa, ele vai dar aproximadamente 80 mil Pascal. E aí o 1000, como eu falei em outro exercício, você coloca o valor do K. Então, ele vai te dar a alternativa C. Bem, esse outro exercício aqui, da EFON, que também em 2021 e também foi modificado para um modelo Enem, a gente coloca, a figura mostra um recipiente que contém gás, porção à esquerda, tá? Aqui é o gás, e está em equilíbrio com um líquido de densidade 1,0 vezes 10 a quarta kg por metro cúbico. Já está no sistema internacional. Aqui não está no sistema internacional, tem que ser colocado, tá bom? E ele coloca assim, as alturas ocupadas pelo líquido na coluna do recipiente são 10 centímetros aqui no H1 e 30 centímetros no H2. A coluna da direita está em contato com a atmosfera. Então olha só, aqui ele já te deu uma informação. Eu tenho a pressão atmosférica atuando aqui nesse líquido, nessa parte do líquido. Bem,
Para resolver esse exercício, se aparecer na prova de algum de vocês, eu aconselho vocês pegar a superfície de separação entre o gás e o líquido. E aí aqui você imagina como se fosse uma linha reta. Nesse ponto aqui, eu falo que, então vamos chamar aqui de ponto A e aqui de ponto B. As pressões neles são iguais. Então, eu sei que a pressão aqui é igual à pressão aqui que tem esse líquido aqui, ó, certo? Então dá uma olhada. Essa altura aqui, ó, vai ser a diferença entre o H2, que é 30, e o H1, que é 10. Então aqui vai ser 20 centímetros. Isso quer dizer o seguinte: eu tenho uma coluna desse líquido, que eu não sei qual que é, mas eu tenho uma coluna desse líquido aqui, ó. Então ele vai fazer uma pressão. Esse líquido vai pressionar esse ponto B. Então, para eu descobrir a pressão no ponto B, eu tenho que fazer o quê? A densidade do líquido vezes a gravidade vezes essa altura, certo? E aí ele vai ser igual à pressão no ponto A. Porque a pergunta que ele está fazendo é: sabendo que a aceleração da gravidade é 10, podemos afirmar que o valor, que a diferença entre o valor da pressão do gás no compartimento e o valor da pressão atmosférica é D. Então, como eu disse, a gente igualou PA é igual a PB. Sempre na mesma profundidade você vai fazer isso daí. E aí você vai usar o seguinte: a pressão do gás, então, já que você vai saber ela vai ser justamente igual a essa diferença de pressão aqui que nós vamos ter. Porque ele quer saber a diferença entre a pressão do gás e da pressão atmosférica. Então, eu vou fazer a pressão do gás, vai ficar a seguinte: a densidade, a fórmula, densidade vezes a gravidade e vezes a diferença de altura, que é o H2 e o H1. Então, H2 menos H1, só que aí mais a pressão atmosférica. Ou seja, esse gás, a pressão do gás está aqui, ó. O ponto A tem a pressão do gás. Então ele está falando que a pressão do gás vai ser a pressão desse ponto, que é a pressão desse líquido mais a pressão atmosférica. Então, de novo, a pressão desse ponto vai ser igual à pressão do ponto B, que é a pressão do líquido mais a atmosférica. Foi o que eu coloquei aqui. Então, a pressão do gás, agora substituindo tudo, quem é o líquido? É 10 a quarta. Então, aquele 1 não precisa colocar. Quem é a gravidade? 10. Quem é a diferença de altura? É 20 centímetros, mas a gente vai usar quem? O 0,2. Mais a pressão atmosférica. A pressão atmosférica, turma, ela vai ser dada. Ela é conhecida, na verdade. Então eu vou colocar ela assim por enquanto, porque ele não deu o valor dela e nem precisa. Ele quer a diferença, né, de novo, ele quer a diferença, né, entre a pressão do gás e a pressão atmosférica. Então dá uma olhada. Se eu mandar a pressão atmosférica para lá, eu vou ter o que ele quer, que é a pressão do gás menos a pressão atmosférica. Ou seja, tem que interpretar bem esse negócio. E na hora que eu fizer esse cálculo, 0,2 vezes 10 vai dar 2. Então vai dar 2 vezes 10 a quarta. Então vai ser a alternativa E. Ok? Então a alternativa E é a resposta. Porque o que ele queria era a diferença entre a pressão do gás e a pressão atmosférica.